tudo bem? Graças a Deus. Então, vamos começar nosso culto de celebração a Deus. Gostaria de pedir a você que, por favor, abrisse a palavra do Senhor no Salmo 1º, o Salmo que faz a abertura do Saltério. Nós vamos ler 6 versos do Salmo 1º. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, O caminho dos ímpios perecerá. Meus queridos, esse salmo nos ensina a diferença que há entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E também mostra como Deus se relaciona. Deus está amando, Deus ama, Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio, esse será destruído, esse será alvo da ira de Deus. Deus sabe muito bem quem são os seus servos, e Deus sabe aqueles que se rebelam contra Ele também. E isso deve fazer com que louvemos o seu santo nome, um Deus que conhece tudo e todos, e que se relaciona corretamente com cada um de nós. Aqueles que são justos, ou seja, aqueles que foram salvos por Cristo, alvo do amor de Deus. E o caminho daqueles que estão em rebelião, o caminho da destruição. Nosso Deus é justo e santíssimo. Vamos orar ao Senhor e vamos louvar esse Deus maravilhoso. E vamos pedir para que nós possamos andar como justos. E tudo aquilo que venhamos a fazer, glorifique o Senhor. E seja algo que faça prosperar o Evangelho e também a vontade de Deus em nossas vidas. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que temos, ó Deus, de mesmo à distância podermos nos reunir e celebrar o Teu santo nome. Pai bendito, eu quero pedir que no nome de Jesus o Senhor possa abençoar, ó Deus, esse culto, abençoar cada pessoa que está ouvindo agora, assistindo na sua casa. Quero pedir, ó Deus, por comunhão entre nós, uma comunhão, Pai, que não é possível fisicamente por causa dessa situação do coronavírus, mas uma comunhão que é possível pelos vínculos do Calvário, da cruz. Cristo nos une, Teu Espírito nos torna um só corpo. E nós queremos pedir também, Deus, pelo nosso país. Queremos pedir que em breve o Senhor possa permitir que saiamos de nossas casas para nos reunirmos em santa congregação, Senhor, juntos adorarmos o Teu nome. Abençoa a nossa nação, que isso possa passar, ó Deus, o mais rápido possível. Essa situação de isolamento, essa situação de recessão também econômica, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor agora com 2 cânticos. Vamos cantar 2 músicas que louvam e exaltam a Deus e a Cristo nesse momento. A primeira é Grande é o Senhor. Nas
Colossenses 1. Amém, meus queridos irmãos. Vamos agora abrir nossas Bíblias, o livro do profeta Abacuque, livro esse que temos
utilizado nas nossas exposições dominicais. E desta vez eu gostaria de meditar com vocês, dando continuidade no capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 5. Abacuque, capítulo 2, do verso 2 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está enganosa, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte, que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Oremos mais uma vez ao Senhor, pedindo a orientação dele agora para a exposição da sua palavra. Pai, estamos diante da tua revelação, e agora, como teus filhos, queremos pedir que o Senhor possa nos dirigir através do teu Espírito Santo na correta interpretação desse texto. Não somente nisso, ó Deus, mas na correta aplicação. Que nossa alma possa encontrar, ó Deus, esperança, possa encontrar consolo, possamos ser fortalecidos pelo Senhor e pela força do teu poder, através da tua palavra, Deus. Ministra o coração do teu povo, que haja, Deus, nessa manhã, uma proclamação da glória do Senhor através da tua palavra. Que haja, Deus, edificação, que haja, Deus, salvação, se for da tua vontade. Nós pedimos tudo isso para a tua glória e para o nosso benefício como teus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muitas vezes nós pedimos as coisas a Deus e nós as pedimos com um senso de urgência. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. Nós podemos muitas vezes nos encontrar com uma situação como essa, onde nós estamos orando a Deus, clamando o seu nome, mas o nosso coração está diante de um problema e ele deseja uma resposta rápida, instantânea, imediata. E cada vez mais nós vivemos numa sociedade imediatista. Nós temos o fast food, que a gente vai, passa lá, né, come rápido, pega comida. Algumas pessoas nem sequer mais entram nos restaurantes, simplesmente param e pegam e saem para comer. As pessoas cada vez mais vivem esse momento da nossa sociedade, de uma sociedade quase que instantânea. As coisas têm que acontecer na hora, né? O WhatsApp mesmo, se alguém manda uma mensagem para você e se você não responde aquela mensagem, você visualiza e não responde, para muitas pessoas aquele já pode ser um momento de aflição, de ansiedade. A pessoa pode entrar em parafuso. O que é que está acontecendo? Eu preciso de uma resposta agora. Nós vivemos assim, nessa sociedade. Mas nas nossas orações, muitas vezes, quando Deus nos responde, Ele está mostrando que Ele irá agir, mas não exatamente no momento que nós esperamos. Às vezes Deus, nas nossas orações, na forma como Ele conduz a história, na forma como Ele está conduzindo a nossa vida, muitas e muitas vezes Deus está respondendo para nós: eu vou fazer, mas não é agora, é no meu tempo, é no tempo certo, e esse tempo não é o seu tempo, é no futuro, são dias à frente. Enquanto nós esperamos, então nós devemos colocar nossa fé nele, nas suas promessas e no caráter de Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas Abacuque
está com uma crise que nós estamos vendo aqui ao longo desses domingos. Abacuque ele está contemplando a maldade, Abacuque está contemplando a perversidade na sua sociedade e ele está apresentando diante de Deus a sua queixa. Isso ele fez do capítulo 1, do verso 2 até o versículo 4. Então ele apresentou a sua queixa diante do Senhor. E Deus respondeu: Abacuque, eu vou fazer justiça, não se preocupa, eu vou usar os babilônicos, eu vou usar um povo perverso para fazer justiça. E aí Abacuque entra numa outra crise. Mas Senhor, como é que nós, que somos o povo do Senhor, o povo da aliança, vamos ser agora oprimidos, vamos ser castigados, vamos ser provavelmente reduzidos, dizimados, por causa do perverso, de alguém que, na mente de Abacuque, né, era pior do que eles, do que o povo de Deus. E Abacuque pergunta agora: como é que o Senhor, que é tão santo, como é que o Senhor, que é puro de olhos, vai contemplar isso? Por quanto tempo? E Abacuque termina no capítulo 2, verso 1, dizendo: eu vou aguardar, eu vou me colocar como uma sentinela e vou aguardar o que Deus vai responder. Vimos então que Abacuque não entende como Deus age, mas ele sabe quem é o Deus em quem ele crê. E ele pode esperar as respostas de Deus. E é interessante que agora Deus está respondendo a Abacuque. Deus está trazendo uma resposta para ele. Esses versos que nós acabamos de ler constituem-se a primeira parte da resposta, o centro da mensagem. O capítulo 2, verso 2 ao 5, constitui-se o centro dessa mensagem de Deus para esse segundo questionamento de Abacuque. E a ideia principal desses versos é que, mesmo sem entender completamente como Deus age, o crente deve viver pela fé, confiando e esperando em Deus, e crendo que os ímpios, arrogantes e autossuficientes serão punidos. Vou repetir para que você possa entender esses versos, né? Que mesmo sem entender completamente como Deus age, o crente deve viver pela fé, confiando e esperando em Deus, crendo que os ímpios, arrogantes e autossuficientes serão punidos. Diante disto, eu gostaria de meditar sobre esse tema, e eu coloquei o seguinte título na mensagem de hoje: o justo viverá pela fé. Esse é o centro, né, desses versos. O justo viverá pela fé. E eu gostaria de ver com vocês qual foi a resposta de Deus ao questionamento do profeta e como ele é chamado a confiar em Deus em meio a aqueles dias difíceis e em meio à previsão de um futuro ainda mais difícil que viria, quando os babilônicos eles dominariam Judá. Então, vamos meditar sobre isso. Primeira coisa, Deus mostra que ele agirá no tempo certo, trazendo o juízo. É a primeira resposta, a primeira parte da resposta. Deus mostra assim: Abacuque, eu vou agir no tempo certo. Essa parte de executar juízo fica comigo. Está do verso 2 ao verso 3. Abacuque, capítulo 2, do verso 2 ao verso 3. Abacuque, ele encerrou, como nós já vimos, né, a última parte do capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, verso 1, ele encerrou aquele momento com questionamentos e dizendo: eu vou aguardar a resposta de Deus para ver o que é que ele vai me responder. Só Deus pode trazer a resposta para esses questionamentos. Somente em Deus eu posso encontrar a resposta para essa angústia, essas dúvidas, essa perplexidade, essa admiração de como Deus está fazendo isso, como é que Deus, puro, santo, poderoso, está permitindo e está até levantando perversos para julgar o seu próprio povo. Abacuque está nessa crise, não esqueça disso. Mas agora Deus, por sua graça e misericórdia, vai responder o profeta. Veja como é que começa o verso 2. Então o Senhor me respondeu. Queridos,
Eu gostaria de tirar uma implicação para mim e para você aqui. Deus, ele responde a oração dos seus filhos. Abacuque, ele, no meio da sua crise, nós já vimos isso ao longo das mensagens anteriores. Ele sempre apresentou diante do Senhor a sua queixa, a dor da sua alma, as suas dúvidas. E é interessante, o Senhor não deixou sem resposta. Deus não respondeu necessariamente como Abacuque queria. Mas Deus não deixou os seus servos sem respostas. Deus responde a oração dos seus filhos. Então, nós deveríamos nos dedicar à oração e aguardar do Senhor a resposta da parte dele. Mas é interessante que Deus, antes de dar a resposta direta para Abacuque, no centro da mensagem, né, ele manda que Abacuque, ele orienta que Abacuque registre a visão que ele vai receber em tábuas. E por que registrar em tábuas? Né? Por que Abacuque deveria registrar a visão que ele receberia? Porque, em primeiro lugar, essa visão vai servir de testemunho para qualquer pessoa que passar, inclusive alguém que passar correndo. Versículo 2, né? Diz assim, Deus diz: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. A visão, ela deveria ser lida até mesmo por alguém que estivesse apressado, alguém que estivesse no caminho, ela deveria ser acessível. A profecia deve ser registrada para que todos pudessem ter acesso. A resposta não é a resposta de Deus somente para Abacuque, é a resposta de Deus para todos aqueles que quiserem saber como Deus está agindo e como Ele vai conduzir a história. Como Deus vai tratar o mal, como Deus vai tratar a injustiça, como Deus vai tratar o pecado. E Abacuque tem que registrar, porque isso seria um testemunho. Isso seria algo que seria uma resposta para, não somente para ele, mas para qualquer pessoa. É uma resposta também para mim e para você, da parte de Deus. E também Abacuque deveria registrar por um outro motivo, porque essa visão, ela fala do fim. Né? Com isso, Abacuque está recebendo da parte de Deus uma revelação, uma visão. Né? Provavelmente é esse o meio que Deus está usando. Ele está dando uma visão aqui a Abacuque. Ele está se revelando a Abacuque por meio de uma visão, certo? Mas essa visão não seria executada naquele exato momento, porque ela tinha um momento determinado por Deus para acontecer. Veja que ele diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Veja que essa primeira parte do versículo 3 está mostrando que a visão que Deus está dando a Abacuque é uma visão que trata sobre dias futuros, que ele está chamando de fim. Né? E em seguida, Deus mostra ao profeta que essa profecia não enganará. Com isso, Deus está dizendo que ela é certa, pois é o próprio Deus soberano que está falando. Abacuque tem que registrar, porque disse: Abacuque, não é para os seus dias, é para dias futuros. E para que ninguém se engane, dizendo que não ficou um testemunho do que aconteceria, registre. Isso é para testemunho. Isso é para que no futuro as pessoas possam lembrar: Abacuque falou isso. Abacuque disse isso. Está acontecendo do jeito que Abacuque falou. Deus está então mandando que isso seja registrado. O Senhor ainda diz que ela não vai tardar. Né? E o profeta deve continuar esperando em Deus. Veja como ele diz. Primeiro diz: se tardar, é uma possibilidade. Né? Espera-o. Esperar em quem? Espera-o. Literalmente é isso. Está escrito. Esperar em quem? Provavelmente no Senhor. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Veja, a profecia parece ser contraditória aqui, né? Ou a revelação. Está dizendo, não, ele diz aqui, se tardar, então há uma possibilidade. Mas depois diz, não tardará no final. Como conciliar isso?
provavelmente a gente deve observar da seguinte perspectiva. Pode muitas vezes parecer que está tardando da perspectiva do profeta. Pode muitas vezes parecer que a ação de Deus está tardando, está demorando da nossa perspectiva. Mas da perspectiva de Deus, nunca tardará. Vai acontecer no momento certo. Vai acontecer na hora certa. Vai acontecer na plenitude do tempo estabelecido pelo próprio Deus. E, meus queridos, o que Abacuque quer dizer com o tempo do fim? É para um tempo do fim. O que ele quer dizer com isso? Né? Provavelmente ele está se referindo inicialmente aqui ao juízo sobre a Babilônia. Né? Eu vou julgar esses babilônicos, como nós vamos ver no versículo seguinte. Deus vai apresentar, nos versos seguintes, ele vai apresentar isso. Vai haver um juízo. Né? Mas o Novo Testamento mostra que esse dia é um dia muito mais futuro, um dia que nem sequer chegou ainda, do qual o juízo que viria sobre a Babilônia era apenas uma figura, era apenas um tipo, uma representação de um dia muito maior. Esse dia, o autor aos Hebreus, citando aqui Abacuque, capítulo 2, verso 3, diz que é o dia da vinda do Senhor. Hebreus 10, 37 diz assim: porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Perceba que o autor aos Hebreus está agora dizendo que quem virá é uma pessoa. Aquele que há de vir, virá. E não tardará. Esse que há de vir no contexto de Hebreus 10 é o próprio Jesus. Então o dia do fim é o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. É o dia em que Ele vai vir. E a profecia então está falando da consumação dos tempos. A profecia está falando então de um tempo longínquo da perspectiva de Abacuque, mas de um tempo muito próximo da perspectiva de Deus. Onde Deus enviará o seu Filho e Ele julgará todas as coisas. Deus então está chamando Abacuque a esperar nele, a esperar no Senhor, a confiar no Senhor. É a primeira coisa que Deus está mostrando para Abacuque. Abacuque, eu vou agir, mas eu vou agir no tempo certo, no meu tempo. Enquanto isso, você deve esperar. Enquanto isso, você deve confiar. Coisas vão acontecer. O meu decreto vai ser estabelecido. E nesse decreto, coisas mais podem acontecer e vão acontecer. Mas lá na frente, no tempo do fim, eu vou agir de uma forma definitiva, final, colocando fim a toda essa dor e a todo esse sofrimento. E aí em seguida, no verso 4, ele vai mostrar agora que o justo viverá pela fé. Ele está querendo mostrar aqui o seguinte, ele começa iniciando, fazendo uma referência ao orgulhoso, né? Como ele diz aqui no verso 4, ele diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. E eu gostaria de chamar a sua atenção, esta provavelmente é a visão que Abacuque deveria registrar, né? Deus o mandou ele registrar em tábuas, no versículo 3. Isso não seria um testemunho? Isso não falaria do período do fim? Não falaria da consumação dos séculos? Então, que profecia é essa que ele tem que registrar? É justamente o que está aqui no versículo 4 e no versículo 5, que é uma expansão, né, da profecia. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E o verso 5, tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo não permanecerá,
que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte, que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Queridos, Deus está mostrando a profecia. Essa expressão eis é muitas vezes utilizada para introduzir um pronunciamento profético. É como se Deus estivesse dizendo, a profecia é essa. A sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E ele segue a profecia no versículo 5. Isso nós podemos aprender. A primeira coisa que na profecia que Deus está mostrando aqui, é como se Deus estivesse dizendo para Abacuque, Abacuque, fica tranquilo, eu sei fazer a distinção entre os injustos e os justos, entre os ímpios e aqueles que são crentes. Eu sei fazer a distinção entre aqueles que me amam e aqueles que não me amam. Eu sei fazer essas distinções. Ele diz que a alma dele é orgulhosa e não é reta nele. Aqui provavelmente é uma referência aos babilônicos e talvez mais especificamente a Nabucodonosor, rei da Babilônia, né, e da sua conduta que não é correta. Veja, Deus está dizendo, Abacuque, eu conheço esses que eu estou levantando. E eu sei que eles são orgulhosos. E eu sei que eles não têm um modo de viver correto. Mas eles vão ser um instrumento nas minhas mãos. Eles têm uma finalidade. A ação de Deus, ela tem um propósito. E para os crentes, ela é benéfica, mesmo quando ela traz dor. A ação de Deus, ela é benéfica para os crentes. Ela traz benefícios. E Deus está dizendo aqui, Abacuque, não se preocupe. Eu sei muito bem quem é esse povo que eu estou levantando. Eu sei quem são os ímpios. Eu sei quais são os seus pensamentos. Mas há um contraste aqui, essa é a ênfase. Esse é o consolo, talvez, para Abacuque maior. É que o soberbo é apresentado, né, o ímpio, como sendo alguém que não é correto, mas ele apresenta que o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Quem é o justo aqui? O justo aqui é justamente aquele que recebeu a declaração de Deus de que ele é correto. Perceba, o ímpio, né, é o orgulhoso. O justo não é orgulhoso. O ímpio, ele não tem a alma dele não é reta. Ou seja, ele não vive de maneira correta. O justo é quem vive da maneira que agrada a Deus. Há uma contraposição aqui nesse versículo. Está sendo feito um contraste entre dois tipos de pessoas. E o justo, justificado aqui, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, é uma referência legal, é uma referência onde alguém é julgado correto, onde alguém é julgado como agindo de forma correta, de forma que não tem culpa, que ele não é culpado. E como é que alguém pode ser justificado? Como é que alguém pode ser justificado diante de Deus? Como é que alguém pode ser chamado de justo diante daquele que é santíssimo? Se todos pecaram, se todos estão debaixo do pecado, como é que alguém pode então ser chamado de justo? Bem, o justo aqui é aquele que recebe aquele que crê e que recebe as promessas de Deus por fé. É aquele que coloca e deposita a sua fé somente no Senhor. É aquele que vive confiando em Deus e aguarda nas suas promessas. A fé aqui, viver pela fé, não, em Abacuque 2,4, está se referindo ao modo de vida daquele que é justo. É como aquele que é justo vive. O justo viverá pela fé, ou seja, ele viverá confiando em Deus e aguardando pelas promessas de Deus. Ele viverá uma vida de total dependência e de total entrega ao Senhor e à sua vontade.
mesmo em dias difíceis. Esse é o justo. Mas ele só pode ser justificado, ele só pode ser tornado justo por meio da fé. Também, a fé não é somente então aqui, irmãos, o modo de viver dele, mas é também como ele se tornou justo. A gente pode ver, por exemplo, Gênesis 15:6, onde essa mesma palavra fé ou fidelidade, né, aparece lá em Gênesis 15:6. A palavra o justo viverá pela fé, né, pode ser traduzida como fidelidade. Né? Só que lá em Gênesis 15:6, a intenção do autor, Moisés, é mostrar a fé. Veja, e ele creu no Senhor. Ou seja, e ele confiou. É a mesma palavra que aparece em Abacuque 2:4, é essa daqui. E ele creu. Está falando de Abraão. Está falando de Abraão quando ainda não tinha seus filhos. Estava falando de Abraão quando ainda nenhum tinha nascido. Principalmente o da promessa, que é esse que ele colocou a fé. Ele colocou a fé de que haveria o filho da promessa. Ele creu no Senhor, sendo casado com a mulher estéril. Ele creu no Senhor contra as circunstâncias. Ele creu no caráter de Deus e colocou sua fé de que Deus poderia, sim, agir em um tempo determinado por ele. E ele confiou no Senhor naquele momento. E é dito, e creu ele no Senhor. A palavra crer aqui em Gênesis 15:6 é a mesma palavra que aparece em Abacuque 2:4. Mas veja o restante de Gênesis 15:6. E imputou-lhe isto por justiça. Deus imputou a fé, a crença de Abraão como sendo a causa, o motivo pelo qual ele foi justificado. Dizendo, Abraão, você é agora declarado sem culpa diante de mim. Porque você creu. Porque você colocou sua fé em mim. E é esse conceito que Paulo tem em Romanos 1:17. Abacuque 2:4 é citado lá em Romanos 1:17, quando Paulo diz que o justo virá pela fé, mostrando assim que somente pela fé nós somos justificados, e não pelas obras da lei. Não é porque eu cumpro determinadas coisas. Eu sou justificado porque eu confio somente em Cristo. Eu sou justificado pela fé em Jesus. Mas eu vivo também pela fé. Ou seja, de uma forma que é condizente com a minha fé. A mesma fé que me justifica é aquela que também atua na minha santificação. E Deus está dizendo para Abacuque, o justo vai viver assim. Ele vai ser declarado justo por causa da fé em mim, mas ele também vai viver confiando e vivendo uma vida de esperança e de total entrega, aguardando a minha manifestação, aguardando a minha ação na história. E é por isso que Paulo diz em Romanos 5:1, veja como ele diz, tendo sido justificados pela fé. Paulo entende isso. A justificação é pela fé. Assim nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também ele nos mostra que nenhuma obra pode ser considerada capaz de nos justificar. Gálatas 3:11, ele cita também Abacuque 2:4, ele diz assim, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele está citando Abacuque 2:4 aqui também, em Gálatas 3:11. Esse é um versículo que é constantemente citado no Novo Testamento, pelo menos 3 citações nós temos diretas dele, né? Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:37 e verso 38. Mostrando claramente isso. A justiça do homem não vem por meio das suas obras. A justiça do homem vem pela fé em Deus. Agora, ele não somente é justificado, declarado inocente, ele é chamado para viver
de acordo com essa fé, viver de acordo com esse evangelho, viver de acordo com essa crença no Senhor. Assim, Deus está mostrando a Abacuque que ele não está desinformado quanto ao pecado dos ímpios. Ele não está desinformado que Nabucodonosor e os babilônicos são maus, são perversos. Ele não está desavisado ou desinformado quanto a isso. Ele sabe dessas coisas. Mas Abacuque deveria fazer algo naquele momento. É esperar pelo cumprimento desta profecia. Esperar pelo cumprimento dessas palavras. No tempo do fim. É como se Deus estivesse dizendo assim: Abacuque, eu sei que o mal existe. E eu vou resolver esse problema. Mas enquanto isso, espere em mim. Coloque sua fé somente em mim. Não coloque sua fé nas circunstâncias. Não coloque sua fé em bons dias aqui nessa vida. Não coloque sua fé em dias sem problema, sem dor. Porque no mundo de pecado, no mundo herdado, né, do pecado dos nossos pais, a dor é inevitável. O sofrimento sempre existirá. Não coloque a sua fé nisso. Coloque em mim. E eu, no tempo certo, no fim, irei resolver essas coisas. Consertar o problema do mal em Abacuque, então, é uma responsabilidade de Deus. A nossa responsabilidade é confiar nele. E, por fim, no verso 4 e 5, né, a Deus mostra que ele vai resolver o problema do mal julgando os ímpios. No verso 4, ele já inicia, né, com a sentença de reprovação. Né? Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Deus está julgando. Quem é o juiz aqui que está dizendo que o orgulhoso, a sua alma não é reta nele, é Deus. Como também quem está dizendo o justo que viverá pela fé é Deus. Quem está dizendo quem é o orgulhoso e quem é o justo é Deus. Quem está dizendo que não vive de forma correta e que vive pela fé é Deus. O juiz é Deus. E ele está dizendo aqui no verso 4 e 5, principalmente no versículo 5, né, ele está agora mostrando o que é que vai acontecer com esse orgulhoso. O que é que vai acontecer com ele? Deus já antecipa. Deus diz assim: tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal. Ele mostra que o ímpio, o orgulhoso, ele vive numa ilusão. Ele é insensível ao seu verdadeiro estado. É semelhante a alguém que se entrega ao vinho e fica embriagado. Ele perde o senso da realidade. E o que é que vai acontecer com ele? O que é que vai acontecer com esse que, para ele, a vida é ilusória, tudo é passageiro, tudo é enganoso para o ímpio, para o orgulhoso, e que se ilude com esse mundo, e que se ilude com o seu próprio coração? Deus diz que ele não permanecerá. Veja como diz o versículo 5. Homem soberbo, que não permanecerá. Lembra de algumas perguntas que Abacuque fez? Até quando, Senhor? No capítulo 1, ele até fez essa questão, esse questionamento. Ele diz assim: porventura por isso, capítulo 1, verso 17. Porventura por isso, esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente. Será que isso vai... Por quanto tempo isso vai durar? Deus está dizendo: ele não vai permanecer. Ele não permanecerá. Eu vou destruí-los. O mesmo Deus que está levantando é aquele que vai abatê-los. Queridos, e Deus vai mostrar a sentença dele. Será o sermão de domingo que vem, se Deus permitir. Do verso 6, capítulo 2, verso 6, o versículo 20 do capítulo 2, Deus emite uma sentença por meio de 5 ais, 5 expressões, né, condenando os babilônicos. E nós vamos ver isso no próximo domingo, se Deus permitir. Deus vai fazer justiça.
Ele é aquele que não permitirá que o pecado passe impune. Mesmo que talvez não pareça, a justiça não apareça diante dos nossos olhos de uma forma rápida, mas no tempo certo, Deus vai fazer a justiça. Bem, eu gostaria de tirar algumas implicações para a minha vida e para a sua vida. A primeira implicação que eu gostaria que você e eu pudéssemos meditar, a primeira é sobre a oração. Meus queridos, nós somos convidados a persistir em oração. Se uma coisa nós podemos aprender com Abacuque, além dessa questão do dilema do mal, do problema do mal, ou como Deus age no meio dessas situações de dor e de sofrimento, uma outra coisa que nós podemos aprender muito claro em Abacuque é o crente, ele não perde por orar. Porque Deus sempre responde a oração dos seus filhos. Eu não estou dizendo que Deus vai trazer uma visão ou alguma coisa desse tipo. Isso não é o meio comum dele. Ele é um meio que muito utilizado no Antigo Testamento, mas nós temos que confiar na boa providência dele. Ele responde às nossas orações de formas que nós nem percebemos. Mas sempre ele nos responde. Nem sempre como nós desejamos, mas sempre da maneira estabelecida por ele, que é mais sábia, que é mais amorosa, que é perfeita. Deus sempre vai responder nossas orações. Então nós deveríamos nos dedicar mais a essa disciplina espiritual. O texto de hoje começou com uma expressão: então o Senhor me respondeu. Nós adoramos um Deus que interage conosco. Nós não adoramos um Deus como os deístas adoram, né? Creem que Deus criou e é como um relógio, deu corda e agora as coisas funcionam, né, de forma mecânica, de acordo com as leis, e Deus está fora, Deus não interage. Não, o Deus das Escrituras é aquele que interage, é o Deus que intervém, é um Deus que se relaciona, é um Deus que responde às orações, que ouve e que responde às orações dos seus filhos. Então deveríamos nos dedicar à oração. Uma outra coisa, meus irmãos, é que em meio à injustiça e ao sofrimento, nós somos lembrados pelo próprio Deus, que Ele tem os tempos certos de agir. Então, nós não deveríamos jogar a toalha quando o mal bater a porta. Talvez esse mal pode assolar a sua vida inteira. Talvez a sua vida possa ser descrita como sendo uma vida onde o sofrimento se fez presente desde que você veio a esse mundo até o momento que você vai sair dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai ter o momento certo para agir. Ele nem sempre vai agir da forma que desejamos e quando nós desejamos, mas Ele agirá no momento determinado, na hora certa, e Ele vai fazer justiça. Devemos entender que há um dia em que Deus vai pôr fim a todas essas situações, julgando de forma reta, imparcial, onde ninguém poderá se esconder. E, meus queridos, essa é a justiça perfeita. Porque essa será a justiça eterna, sendo estabelecida no dia da vinda do Senhor. Mas nós devemos aprender uma outra lição aqui. Devemos ser humildes e não orgulhosos. O justo, ele está em oposição ao orgulhoso. Então, logo, o justo é aquele que é humilde. E ser humilde aqui é não confiar em si mesmo, mas confiar no Senhor. É confiar nele, é depender dele. Se você é crente, a humildade se expressa na sua fé
e na sua submissão à palavra de Deus. Nós somos humildes, meus irmãos, todas as vezes que nós submetemos nosso coração, os nossos desejos à vontade de Deus. Mas, todas as vezes que nós não fazemos isso, todas as vezes que nós pecamos, nós somos orgulhosos. A raiz da maldade, da perversidade do coração dos babilônicos e de Nabucodonosor era o seu orgulho. Na verdade, talvez a raiz de todos os pecados é uma rebelião contra Deus. Isso foi o que aconteceu no Éden. Os nossos pais foram tomados pelo orgulho, de forma tal que eles não se submeteram ao bom conselho de Deus. É como se eles dissessem, nós vamos viver do nosso jeito, à nossa maneira. Nós devemos ser humildes, ouvirmos a palavra, ouvirmos a nossa liderança estabelecida por Deus, ouvirmos conselhos sábios, oriundos da palavra, e dizermos não ao coração pecaminoso, dizermos não ao desejo da rebelião, dizermos não ao pecado, por mais prazeroso que ele pareça. Mas se você não é crente ainda em Cristo Jesus, talvez você está me ouvindo e você ainda não seja crente em Cristo Jesus, você então está rejeitando o Filho de Deus. Você pode até dizer, não, mas Jesus é uma pessoa boa, mas eu ainda não aceitei como meu Salvador, ou ele ainda não é o meu Salvador. Deixe-me dizer para você, por mais que sua intenção seja elevar a pessoa de Jesus, dizendo que ele é uma pessoa boa, que ele foi uma pessoa santa, que ele viveu sem pecado, mas se ele não é o teu Salvador, você se coloca em oposição a ele, você rejeita, você está vivendo fora da salvação planejada por Deus, e isso é orgulho. É como se você estivesse confiando em outros meios, e que você entendesse que existe outra forma de se apresentar diante de Deus e de ser aceito por Ele. É como se você dissesse, eu acredito que as minhas obras, eu acredito que a minha caridade, eu acredito que a obra social que eu faço para essa humanidade, talvez Deus vai olhar para isso e vai me receber. E isso é contra as Escrituras, porque Ele diz que o justo viverá pela fé. Que nós não somos justificados por obras. Nós somos justificados pela fé. Então, a única forma de você que ainda não aceitou Jesus demonstrar humildade seria reconhecer o seu pecado. Seria reconhecer a sua condenação. Seria reconhecer que Deus seria justo em te lançar no inferno por toda a eternidade. Mas seria também reconhecer a obra de Cristo Jesus. Que Ele se encarnou, que Ele morreu e que Ele ressuscitou para perdoar os pecados dos pecadores, do seu povo. E você colocar a fé em Cristo e somente em Cristo. E entender que você não pode fazer mais nada para ser salvo, para ser aceito por Deus, senão crer no Filho dele, que Ele mesmo enviou. Então venha a Cristo e creia nele somente e seja salvo. Isso é humildade. Viver longe de Cristo é orgulho. E o orgulhoso não perecerá. O orgulhoso não tem a sua alma correta, a sua alma, a sua conduta, a sua vida reprovada diante de Deus. Mesmo que você talvez não roube, não fume, mesmo que você talvez seja fiel no seu relacionamento, mas se você rejeita Cristo, sua alma não é reta. Você precisa do Redentor. Você precisa ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Quem declara o homem justo é Deus, e quem condena o ímpio também é Deus. Alguém então só pode ser aprovado para ser recebido por Deus
ou alguém é reprovado ou rejeitado por Deus, não é com base nos seus próprios padrões ou opiniões, é baseado no que Deus diz. Por isso que é necessário nos aproximarmos de Deus e confiarmos, porque Ele que é um juiz, não sou eu, é Ele, e Ele já estabeleceu o meio de justificar pecadores, que é pela fé em Cristo Jesus. Devemos aprender ainda que Deus vai julgar os ímpios e dará fim, como eu já falei, ao mal desse mundo. Mas isso não vai acontecer aqui, queridos. Isso, Abacuque está falando no século, aproximadamente no século 7 a.C. Sua profecia está por volta do ano 608, talvez. 2.600 anos atrás. Deus já tinha dito a esse profeta, é no tempo do fim. E ao dizer isso, Deus está dizendo a Abacuque, eu vou resolver o problema do mal, mas não é no seu dia, não é agora, é no tempo estabelecido, é no tempo determinado. E no Novo Testamento nós vimos que esse tempo do fim é a vinda de Cristo. Isso mostra que a caminhada do crente deve ser convicta de que o mal existirá nesse mundo até o dia em que Cristo voltar. E queridos, esse dia é o dia que a nossa alma deve desejar. Por isso que o Novo Testamento enfatiza tanto a vinda de Cristo. E por isso que há aquela expressão, venha Senhor Jesus. O desejo do crente é esse. É nesse dia, a fé cristã, a resposta para o mal não está aqui, ela é escatológica, ela é futura, ela olha para frente, ela olha para a vinda do Senhor. Então a resposta para o mal a gente não vai encontrar na filosofia, a gente não vai encontrar nas falsas religiões, porque nenhuma delas resolve. O mal sempre vai coexistindo, mas no cristianismo não, ele vai acabar no dia da vinda do Senhor. Então nós devemos colocar nossa fé somente em Cristo e na sua vinda. Pode ser que o mal não acabe enquanto você está vivendo nessa terra. Pode ser que talvez o sofrimento que você passa, como eu disse, perdure. Mas um dia, com corpos glorificados e alma totalmente purificada, veremos o fim da maldade. Nós, então, mediante a promessa de Deus, mediante aquele que vive pela fé, né, como o justo viverá pela fé, mediante essa vida de confiança, de dependência de Deus, nós aguardamos o dia final, onde Deus vai estabelecer novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pedro disse isso na sua epístola, nós aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E diante disso, gostaria de concluir a última implicação. Nós, como crentes, somos chamados, diante do problema do mal, a confiarmos em Deus e vivermos confiando nele. Diante do problema do mal, diante do mal que nos assola, a resposta para mim e para você é: confie em Deus e viva confiando nele, porque um dia ele acabará com todo o mal. Vamos nossas cabeças, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, muito obrigado, porque o justo vive pela fé. E o orgulhoso não permanecerá. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, diante de sofrimento, decepções, dor, rejeição, injustiça, nós podemos olhar para a cruz e olhar para Cristo que nos justifica. E não somente isso, mas Ele que virá no fim como justo juiz e colocará um fim à maldade. E, ó Deus, iniciará um período, novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde não há mal,
Ó Deus, obrigado, porque o Senhor fará isso. E se tardar, Senhor, da nossa perspectiva, que possamos viver aguardando, mas lembrando que não tardará, porque virá no dia certo, na plenitude do tempo, quando o Senhor estabeleceu. E que enquanto aguardamos esse dia, Deus, possamos viver confiando no Senhor, que nos salvou. Abençoa-nos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria, nesse momento, somente de dar alguns avisos. A nossa reunião de oração, quarta-feira, às 19h30. Gostaria que você pudesse, da sua casa, estar fazendo isso, estar conectando no Facebook, e pudesse estar acessando, né, a reunião de oração. E pudesse estar ali compartilhando também. Nas terças e quintas, nós estamos colocando uma devocional sobre a oração do Pai Nosso. Queremos fortalecer mais essa doutrina tão fundamental na vida cristã, que é a oração. Então, assista, compartilhe, envie. Peço também que você possa estar divulgando nosso canal do YouTube. Nós temos a meta de termos 1000 inscritos, para termos alguns recursos disponíveis que vão nos ajudar e facilitar a transmissão. Nós já passamos 900. Peço que você possa divulgar nas suas redes, contato, nos seus grupos, e pedir para que as pessoas se inscrevam. E também estar assistindo e compartilhando esses vídeos, né? Que esses vídeos sejam impulsionados por você nas suas redes, compartilhando, né, indicando. É a palavra do Senhor que está sendo pregada. Então, quarta-feira é reunião de oração. Na terça e quinta, lá no canal, acesse o canal. Na verdade, se você ativou o sininho, você já vai receber a notificação do vídeo, tá certo? Nesse sábado nós vamos ter um encontro de casais. Nós vamos decidir ainda. Provavelmente nós vamos fazer por uma plataforma chamada Zoom. A maioria dos membros, acredito, dos homens já tem, né? Mas nós vamos decidir ainda, e no tempo oportuno vamos estar colocando no WhatsApp da igreja, informando qual será o meio de transmissão. Mas teremos sim o nosso estudo, queremos ver os casais participando, conversar. Será uma grande reunião virtual, né, online, onde nós vamos poder quebrar um pouco, diminuir essa distância estabelecida pelo isolamento social. E queria também desafiar você a continuar sendo fiel ao Senhor, nos dízimos, ofertas missionárias, né, para que nós possamos honrar os compromissos da igreja, manter os missionários, também manter os obreiros que são sustentados pela igreja, os pastores, e também ajudar aqueles que necessitam. Pessoas da nossa igreja podem passar por dias difíceis também, e nós devemos tirar dos recursos que o Senhor tem separado para a sua obra, para socorrer os nossos irmãos caso eles necessitem. Não é o que nós esperamos, mas se for necessário, a igreja tem que estar para socorrer essas pessoas também nesses momentos. Então, seja fiel ao Senhor, depositando na conta da igreja ou fazendo a transferência. A agência, o banco é o Bradesco, a agência é 1783 e a conta corrente é a 15480 dígito 6. É 15480 dígito 6. Que o Senhor possa abençoar você, sua família, dando a você uma semana abençoada e próspera. Vamos agora orar ao Senhor, pedindo assim a bênção dele, que possamos viver essa palavra que nós ouvimos. A palavra nós vamos ver pela fé, confiando em Deus, mesmo em meio aos dias maus. Porque no tempo certo, o Senhor dará fim a toda maldade. É somente nele que nós vamos encontrar resposta para o sofrimento e para o problema do mal. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse culto, por essa transmissão. Pedimos que o Senhor possa, ó Deus, ministrar com poder as aplicações da Tua palavra
no nosso coração. E que diante de dias difíceis, como temos vivido, diante de dias, ó Deus, onde talvez questionamentos são levantados, possamos olhar para o Senhor, colocando nossa fé somente em Ti, em Cristo Jesus, e aguardando o dia, porque em breve virá, não tardará, o nosso Senhor virá. Aguardamos esse dia, o dia, Deus, onde a justiça será estabelecida, e dia onde nós, que apesar de sermos falhos, seremos chamados de justos na Tua presença, não por causa de nossas obras, não por causa de coisas que fazemos, mas porque colocamos nossa fé, única e exclusivamente, no sacrifício de Jesus, e confiamos nele, na palavra dele. Nos ajude, Senhor. Possamos permanecer firmes no Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.